Começando mais um Café com o Chefão, um programa onde as ideias se encontram, histórias inspiram e o futuro é traçado em cada conversa. O nosso convidado de hoje é um verdadeiro guia do empreendedorismo brasileiro. Seu trabalho é ajudar empreendedores a transformar dúvidas em estratégias, quando a pessoa, os tropeços em saltos e os sonhos transformados em negócios reais. Eu estou trazendo hoje para bater um papo comigo, é o advogado, ele é advogado e professor, Franklin Dittini. Boa tarde, Franklin. Ô, Márcio, boa tarde, tudo bem? Prazer estar aqui com você. Um pouquinho de Dittini, mas foi, né? Foi, tá ótimo. Cara, bacana estar te recebendo aí. E um cara, né, uma pessoa jovem, né, um advogado jovem, um professor jovem. Quando você entrou, eu falei, poxa, sei que eu ia falar com o senhorzinho do Sebrae. Pois é. Parabéns para você. Me conta um pouquinho da tua história, Franklin, para o pessoal saber quem é o Franklin. Certo. Eu sou advogado, atuo aí no direito civil, direito de família, direito criminal, né, já desde 2016. E desde 2021 que eu tô no empreendedor, não continuo como advogado, mas quase que 80% do meu tempo focado no empreendedorismo, em ensinar as pessoas, ajudar as pessoas a entenderem as propostas, as ideias de negócio. Porque muitas vezes a ideia fica... As pessoas, elas têm as ideias e as ideias ficam só no campo das ideias. E se a pessoa ela não traz isso para um plano, não traz isso para um esquema, para ver se aquilo de fato é real, é viável, por exemplo, das duas uma. Ou continua no campo das ideias e nunca vai sair, ou ela tenta fazer e vai dar errado. A gente vê o empreendedorismo é exatamente isso. A pessoa precisa tirar a ideia do papel e fazer acontecer. Resumindo, né? Exatamente. E o seu trabalho é ajudá-los, né? Com certeza. O que eu acho assim, a gente já conversou um pouquinho antes aqui, né? Muitas pessoas não imaginam a força que o Sebrae tem para poder acompanhar, né, o processo, né, que a pessoa cresça, né? E como que o Sebrae trabalha com isso aí? O Sebrae é uma empresa, só para mim, assim, sem fins lucrativos. Faz parte do grupo S, assim como o SESI, Senai, Senac. É recolhido uma importância pelas empresas. Isso, exatamente. Ela é privada com DNA... Com DNA público. Legal. Tanto é que a direção nacional do Sebrae é um cargo escolhido pelo presidente da República, né? Então, e aí, consequentemente, agora quem entra, né, quem trabalha lá, são os consultores e outros cargos, são cargos concursados. Né? Então, assim, o Sebrae... Você é terceirizado. Eu sou terceirizado. E eu trabalho basicamente na administração dos cursos. O Sebrae tem consultores em que as pessoas podem ir até lá e sentar ali na mesa e ter 1 hora de atendimento, né? E ainda tem direito ao retorno depois. E tem os cursos, né? Eu tô na parte dos cursos no programa Sebrae Educação. Né? Tem Empretec do Sebrae? Tem o Empretec. O Empretec é o mais famoso, né? É o mais famoso. Até aproveitando, o Empretec, na verdade... Falar pro pessoal. Pessoal, o Empretec é o curso mais forte do Sebrae. O Sebrae é o único no Brasil habilitado pela ONU a ministrar o Empretec. Porque o Empretec, ele não é do Sebrae. Ele é um programa da ONU que foi criado e o Sebrae conseguiu trazer isso e a pessoa é uma imersão. Né? A gente vê o pessoal falando muito em imersão hoje em dia, né? Sim. Mas o Empretec é uma imersão em que a pessoa fica 1 semana, de manhã até a tarde, focado em comportamento empreendedor. Não vai falar de gestão, não vai falar de finanças, vai falar de comportamento empreendedor. E tem uma frase do Albert Einstein que ele diz que é o seguinte: 99% é transpiração e 1% é inspiração. Pegaram um do Silvio Santos falando que era 95%, tem dos dois. Mas o que eu quero dizer, 95% ou 99%, mas a maior parte tá na pessoa. O sucesso ou não do negócio está no comportamento da pessoa que quer empreender. Então, o Empretec, ele exatamente trabalha nisso. Porque às vezes a pessoa ela fala o seguinte: eu sou muito bom de gestão, mas ela não é boa de planejamento. Então, é um conjunto, né? E ali ele traz esse conjunto, são 10 comportamentos, 10 características do comportamento empreendedor, e dentro dessas 10 características, 3 comportamentos. Então, são 30 comportamentos. Então, a pessoa sai dali
aprendendo o caminho de como tomar decisões mais assertivas no negócio. Mexe, como é que fala? Mindset. Exatamente. Mudança de mente. Começa por aí. Legal. Vamos lá. E como eu te falei, a gente tem 1 hora pra gente, né? Então eu acho assim, eu vou começar pelas dúvidas. Tá. Então vocês recebem uma pessoa lá. A pessoa chega, às vezes, ela tem só aquela ideiazinha, mas vocês começam desde assim, vocês chegam e falam assim, por onde eu começo? Por onde eu começo? Aí vocês, como que é a tratativa assim da pessoa? Vocês só pegam, você quer montar o quê? Ou vocês fazem algum trabalho, tipo uma análise se essa pessoa tá dentro desse negócio que ela pensa em montar ou não? Ou você vai já, você quer montar isso, vamos para essa linha. Na verdade eu percebo que, como eu não faço esse primeiro contato, mas eu percebo que eles trabalham da seguinte forma. A pessoa chega com uma ideia, ou querendo empreender, ou já empreende, ela vai passar por um analista, e esse analista, ele vai, como um médico, receitar. E vai chegar pra gente, normalmente vai chegar esse empreendedor, para primeiro fazer o curso, para ele entender, ele se localizar em alguns pontos, ele só vai pra consulta, né, com o consultor mesmo, depois que já percebe que ele tá um pouco maduro aí para desenvolver essa ideia. Porque geralmente ele entra assim, querendo saber se a ideia é boa, né? É mais ou menos assim, será que a minha ideia é boa? É lógico que vocês, ou eu acredito que não pode, a gente não pode, às vezes, como coach, alguma coisa assim, falar, não, você é que tem que descobrir. Não é isso? E essas questões, às vezes a pessoa tem muita dúvida, que eu vejo assim, eu sou obrigado já a montar um CNPJ, eu sou obrigado a montar o MEI, existe um aconselhamento? Isso é uma pergunta muito importante. A gente tem um curso, inclusive, específico falando sobre formalização, que é exatamente para mostrar para as pessoas o seguinte, se eu não tenho CNPJ, eu estou atuando na informalidade. E se eu atuo na informalidade, eu estou sujeito a penalidades e problemas. É o que eu costumo brincar com os alunos, o RAPA. O RAPA. Tá. Quem é que vai fugir do RAPA? É quem não está formalizado, quem não tem o CNPJ. Então, assim, a ideia é sempre que, no mínimo, a pessoa, quando iniciar o empreendimento dela, o negócio dela, seja dentro de casa, seja na rua, seja vendendo um pão com café na porta da estação, que pelo menos ela tenha um MEI. Né? O MEI, hoje em dia, a taxa mais alta, se não me engano, está R$ 76. Ela vai pagar R$ 76 por mês. Vai estar resguardada em relação à INSS, se ficar doentado, se... vai poder, né? Conta ali, tipo, normalmente doença, quem empreende é sozinho. Então, ficou doente, quem que vai lá trabalhar? Não vai. Então, consegue essa questão do auxílio doença, conta tempo para aposentadoria e tudo. E assim, você tá na legalidade. Hoje, depois da uma lei de 2019, da liberdade econômica, dispensou praticamente todas as atividades do MEI hoje estão dispensadas de alvará. Né? Então, que antigamente tinha 180 dias para resolver, agora não. Tem que respeitar as regras, tem que respeitar a questão da vigilância sanitária, se for o caso, tem que respeitar todas, mas não tem a necessidade de correr atrás de ter esses alvarás e licenças. Isso se tiver formalizado. Entendi. Outra coisa também que eu acho que é uma dúvida quanto que eu preciso ter para montar um negócio, né? Porque não existe um valor, né, assim, mas existe eu acho que uma ideia, né, eu quero montar, por exemplo, eu acho que hoje que depois nós vamos falar as atividades que estão mais em evidência, que eu acho que é pet shop, assuntos da beleza. Sim. Mas existe alguma ideia? Fala, quanto eu preciso para... Márcio, o que acontece? Tem dois tipos de empreendedores. Tem aquele que empreende por oportunidade e aquele que empreende por necessidade. Quem hoje empreende por necessidade, se eu virar e falar assim, você precisa de X, essa pessoa ela não vai ter. Então ela vai começar com o que ela tem. Agora, quem empreende por oportunidade é diferente. Não, você tem a grana, você já planejou, você fez um plano de negócio, você analisou e verificou se aquilo é viável. Normalmente é no plano de negócio que a gente identifica, primeiro, a viabilidade financeira, quer dizer, esse negócio é viável ou não, e quanto de dinheiro eu vou precisar, quanto de capital de giro eu vou precisar, o que eu vou precisar para esse negócio, né, de fato funcionar. A maioria das pessoas não tem essa oportunidade, elas vão começar com R$100 e faz a primeira receita de bolo de pote, vende com aquele dinheiro, né? Então, assim, não existe um valor, mas a minha dica, né, vamos dizer assim, a minha recomendação é
Você que hoje já empreende, você que hoje já vende na estação, dentro da tua casa, você precisa começar a analisar o seu negócio. Fazer o que a gente chama de um plano de negócio. Show. Identificar quem é o seu cliente, o que de fato aquela pessoa gosta, né? Será que o preço que você está cobrando é coerente? São levantamentos que a pessoa precisa, em algum momento, fazer. Comecei porque eu precisava vender, mas em algum momento eu preciso parar, colocar isso no papel e verificar. Porque às vezes eu tô num caminho X, que se eu tivesse num X mais 1, eu teria um resultado muito maior. Você vê que você respondeu 2 perguntas que eu já tinha, que eu já ia fazer, que era sobre o plano de negócio, e como a gente começou pelas dúvidas, né? Sim. Como calcular o preço do meu produto? Exatamente. Olha, isso aí é 90% das aulas que a gente tem, dos contatos que a gente tem, a gente percebe que é uma dificuldade das pessoas. O que elas fazem? Ou elas copiam o preço do concorrente, e aí é um problema. Porque eu não sei qual é o custo do meu concorrente. Sim. Se o custo do meu concorrente for inferior ao meu custo, e eu cobrar o mesmo preço dele, eu não vou ter o mesmo resultado dele. Eu vou trabalhar o mesmo tanto e vou ter um resultado inferior. Ou então, eu vi lá, eu gastei R$10 para fazer, vou colocar 30%, vou colocar 50%. As pessoas, elas vão fazendo isso de maneira aleatória. Há um cálculo, né? Existem planilhas, mas há um cálculo simples que a gente pode fazer. Mas 3 coisas são importantes quando a gente fala de preço. Primeiro, a gente fala dos 3 Cs. Primeiro C é o C do custo. Quanto me custa? Tem gente que não sabe quanto custa. Eu preciso, vamos pegar um bolo. Quantas gramas de farinha, quantos ovos? 1 quilo de farinha custa R$5, eu vou usar 100 gramas para esse bolo? Pega 1 quilo, divido por 10. Eu tenho que saber o cálculo exato de quanto me custa aquilo ali. Primeira coisa. Segunda coisa é o C do concorrente. Eu tenho que sim olhar o meu concorrente, que é o mercado. Quanto que o meu concorrente está cobrando? Né? Eu não posso cobrar muito mais caro que o meu concorrente se eu ofereço a mesma coisa que ele. Ou se eu ofereço algo inferior, como que eu vou cobrar o mesmo preço se o que eu ofereço não é tão bom, não tem tanta qualidade quanto o dele? Então, o concorrente eu preciso olhar. E o terceiro, eu preciso olhar para o cliente, o terceiro C, a percepção do cliente. Posso cobrar mais caro que o meu concorrente em algumas situações? Posso. Quando eu posso cobrar mais caro que o meu concorrente? Quando eu ofereço algo de valor superior. Quando a satisfação do cliente é superior. Por exemplo, a Coca-Cola e a Dolly. A pessoa ela vai pagar R$12, R$10 numa Coca-Cola feliz, né? E não vai deixar de sei lá, R$5, $1, não sei quanto, que é refrigerante tanto quanto, mas todo o valor agregado pela propaganda da Coca-Cola, sabor, questão de infância e tudo, faz com que a Coca-Cola possa cobrar mais caro, estando no mesmo mercado que a Dolly. Então, eu posso cobrar desde que o que eu ofereça seja superior, né? Entendi. Eu vindo pra cá, só para dar um exemplo, fica à vontade. Eu via aquele espaço animal, mundo animal. Que tem lanche, tem brinquedo para as crianças e tal. O que acontece? O que eles vendem? O mundo animal não vende lanche. O mundo animal vende aquela brincadeira para as crianças, né? O que atrai os clientes? Os pais. A brincadeira que vai levar as crianças, né? É um lugar temático para as crianças irem. Então, eles podem cobrar mais caro do que os outros. Por quê? Porque eles oferecem mais. Eles não só vendem lanche. Sim. Eles vendem toda a questão dos brinquedos. Aí tem o leão que se veste, canta parabéns e faz toda aquela questão. Então, é o C do cliente, é o terceiro C para eu poder fechar o preço. Então, é uma questão mais lógica, que é a questão do custo, a questão da margem de contribuição, aí posteriormente olhar para o mercado e olhar para o cliente. Só para fechar esse assunto, imagine que o metro quadrado do piso aqui em Mogi das Cruzes seja R$150. E lá em Arujá, por exemplo, o pedreiro ele cobra 50. E aí o que acontece? Aquele pedreiro de Arujá vem dar o orçamento aqui. E ele cobra os mesmos 50. Qual que é a tendência? O cara aqui de Mogi não vai contratar ele. A diferença é muito grande. Muito grande. Tá muito barato. Ou ele não é bom, ou ele tá começando agora, não vai fazer um bom trabalho. E às vezes o cara é muito bom. Então, por isso que é importante observar o mercado para cobrar um preço coerente com o mercado e com o cliente. Tá, legal. Outra dúvida também que me passaram. Devo começar pela internet ou pelo ponto físico? Aí depende, né? Claro que pela internet você vai ter um custo
bem reduzido, um custo bem menor, né? Mas vai depender muito do negócio. A gente vê que hoje a internet, né, é um campo aberto. Então, desde comida que você vende pro iFood, até artesanato que você vende no Elo7, até fazer lá um dropshipping, né? Sim. Para quem não sabe o que é dropshipping. É bom, hein? O dropshipping você não precisa ter estoque, você vende com estoque do outro, né? Então, assim, depende muito do que eu quero vender, né? Se o nicho que eu quero entrar, preciso dar uma olhada no mercado ali. Esse tipo de produto ele sai melhor online. Por exemplo, a gente vê muita lojinha de microfone, dessas coisas de acessórios para celular. Tem muita lojinha disso. Mas o mercado é muito maior online do que numa loja. Entendi. Numa loja física. Então, eu preciso olhar e analisar o mercado. Agora, vamos pensar numa pessoa que vende comida, por exemplo. Sim. Né? Quem vende comida, hoje, estar no iFood é um custo alto. Né? No mínimo, paga, né? Ela paga 23% do valor fica para o iFood se você utilizar o transporte deles. Então, assim, você vai deixar... E aquilo tem que ir para o seu preço, senão você vai ter prejuízo. Então, naturalmente, o que eu vejo as pessoas fazerem? Elas aproveitam o iFood como uma porta e, a partir dali, ela manda como é que chama? Um folheto pro cliente. Compra comigo, vem visitar. Porque ele consegue dar um desconto para ele, né? E usa como uma porta aberta. Claro, McDonald's, essas empresas grandes, até elas têm os seus próprios aplicativos, né? Mas elas têm outra proposta. Eu tô dizendo assim, quem tá empreendendo, quem tá começando, pode fazer isso também. Você aproveita essas plataformas para se anunciar e depois você vai para um WhatsApp, por exemplo, você vai para outras ferramentas e sempre pensando, se eu vou trabalhar numa loja física, o meu custo vai ser muito alto. O meu custo vai aumentar. O contador. Exatamente. Será que eu vou suportar? Eu vou ter venda suficiente para pagar tudo isso? Aí a gente volta naquela história. Plano de negócio. A gente volta a pensar preciso botar no papel e ver, será que de repente uns 6 meses até o meu nome ficar conhecido, aí eu vou para uma loja física? É uma coisa que não é aleatório. As pessoas, eu acho que é assim. Não existe eu acho. No empreendedorismo e no negócio, como é que chama aquele, não é Tio Patinhas, aquele personagem meio doido que era de Professor Pardal, não é? Sim. No empreendedorismo não existe essa história de Professor Pardal é um maluco, é o doido que vai, não. Antes, eu preciso planejar, preciso sentar, botar no papel para ver se aquilo de fato vai funcionar, se é viável e se eu vou ter venda suficiente para pagar as contas. Eu tenho uma aluna, o Márcio, de Guaianazes. O que ela fez? Ela abriu uma cafeteria do lado da estação de Guaianazes. Mas não é uma cafeteria... É dessa chique, sabe? Que a pessoa senta, leva o notebook, fica trabalhando. Aquela coisa... Tipo uma Starbucks lá no Guaianazes. Com 3 meses, ela fechou as portas. Ela não fez um plano de negócio. Ela não entendeu. Não entendeu. O problema era o conceito ali. Aquele conceito não funciona para uma via movimentada. Que é muito embate, exatamente. Né? A pessoa, ela tá ali... Quer pegar, quer ir embora. Isso, perfeito. Ela vai entrar, vai sair, ela quer comprar rápido e ela não vai pagar R$10 num café porque o café veio da Colômbia. Ela não é o hype da pessoa que tá ali, ela vai pagar R$2 num café, R$3 num salgado e vai embora. O que ela fez? Ela não queria abrir mão do conceito. Ela queria a cafeteria. Só que ela entendeu que aquilo não funcionava ali pra lá. Então ela fechou e ela abriu agora numa região em que de fato deu match. Não tem o Tinder? Sim. Tem que ser o Tinder do empreendedorismo. Tem que dar match. O cliente tem que combinar com as pessoas saem com calma para ir almoçar, para tomar um café, para dar, né? Não é aquele... aquela via... É lugar de você vender coisa rápida. Vai vender água e chiclete. Exatamente. Só que nisso, ela investiu dinheiro, ela investiu tempo, tem emoção envolvida. Ninguém quebra e fica feliz porque quebra. Isso que você está me falando é assim, né? Esse é um dos erros que o empreendedor deve evitar, não é mesmo? Não sei como que vocês acho que nas palestras, né? Acho que, não sei se você usa sua amiga como base. Quase sempre a gente vai falar dela. Porque é um erro que pode jogar tudo a perder, né? Exatamente. Às vezes é o dinheiro da vida da pessoa. Tipo, ela saiu de uma empresa, tá lá com 30, 40, 50 mil reais e bota tudo ali. E aí... Você sabe que... Vou contar uma historinha rápida minha aqui, né? Eu peguei uma galeria para administrar uma época, uma galeria nova, e a gente criou um sistema muito prático, né? O dono me chamou e falou, cara,
queria que você cuidasse isso daí, lotasse isso daí, nunca lota. E eu criei um sistema com o meu departamento jurídico, da gente fazer um contrato que chamava cessão de uso de espaço, que você deve conhecer bem. Ele entra pagando, não tem fiador, né? É um contrato unilateral, só o proprietário. E nós enchemos a galeria. E na época eu comecei a ver os empreendedores entrando. E eu falo um dos erros aqui, erro que eu vou falar, você vai concordar comigo. A menina montou um box lindo, maravilhoso, de lingerie. Falei, nossa, estão ficando lindo e tal. Aí para vender a lingerie, ela me coloca um surfista prateado, um rapaz muito bonito. E às vezes eu falava, eu chamava ela, porque ela tinha outro emprego, às vezes eu falava, você desculpa, tal, não tenho nada contra, eu não sou, mas eu sou empreendedor também. Eu acho que você está errando em quem tá para vender o seu produto. Assim como o outro que eu pegava, era muito engraçado, ele vendia produtos de cabelo. Era, né, um pouquinho de shampoo, só que assim, tinha tão pouco produto, ele colocava 5 coisinhas ali numa barraquinha, um box daquele, que eu chegava e falava, gente, você tem que pagar R$1.000 de aluguel. Você me coloca 5 pentezinhos de plástico, 4. Então, não é por aí, é umas coisas que às vezes... e você sabe que eu levei o Sebrae para dentro da galeria, o Sebrae daqui em Mogi, era o Claudinho na época, não sei se você conhecia o Claudinho. Não. Chamei o Claudinho deu alguns cursos, né, pelo Sebrae lá, e a gente teve 2 casos que eu lembro até hoje, de uma moça que vendia coco na rua, através da ajuda do Sebrae lá dentro da galeria, poucos participavam dos cursos, falavam, nós vamos fechar a galeria e eu vou deixar ela aberta até vocês fazerem curso de caixa, vitrinismo. Mas teve 2 casos que eu acho muito interessante. Ela vendia coco e hoje ela tem uma loja de fitness num shopping. Hoje ela vende até bicicleta. A mãe dela até me agradeceu muito, falou, poxa, como foi importante. Outro caso, uma pessoa também que vendia muito bem roupa feminina, plus size, hoje tem uma bela loja na cidade, mas falta as pessoas entender a importância, né, não só do Sebrae, às vezes de escutar até o mais velho, né? Sim, exatamente. Você sabe que tem uma pesquisa do Sebrae que 65% das pessoas, antes de abrir uma empresa, elas não foram consultar alguém especializado. Ou o Sebrae, ou um contador, ou um advogado. Ele vai pela intuição. Pela intuição. E aquela, se planejando já pode dar errado, imagina sem planejar. A chance de dar errado é muito maior. Você tá meio que dando um tiro no escuro, né? É uma roleta russa. Pode dar muito certo, como pode dar muito errado. Então, por isso, poxa, eu quero abrir um negócio. Procura o Sebrae, procura sei lá, minha dúvida é sobre contabilidade, procura um contador, né? Não vai atrás de qualquer tipo de pessoa. Vai alguém que vai ter, de fato, uma resposta. E o Sebrae, a gente tá há mais de 50 anos... que o Sebrae lida com isso. Então, know-how ele tem. Mas o erro está muito aqui. Estão vendendo cursos que venha ganhar 1 milhão em um mês. Exatamente. E não existe. Não existe. O que funciona para o Márcio, o que funciona para o Franco, não vai funcionar para o João. Cada um tem a sua realidade. Então, não existe uma receita para o sucesso. Eu sempre falo para as pessoas. Não existe uma receita para o sucesso. O sucesso, ele é um processo. Para você pode demorar mais, para mim pode demorar menos, para o outro. Porque cada um vai partir de um ponto de partida diferente. Mas tanto um como o outro precisa de informação, precisa de estratégia, precisa fazer a coisa de pensada. Não adianta eu querer fazer as coisas do jeito que eu acho que eu tenho que fazer. Sim, existe um jeito certo, um método. E um método que não são 5 dias para você ficar rico, mas é uma forma, um caminho das pedras que vai dar certo. Por exemplo, não adianta eu querer ter sucesso se eu não uso o dinheiro do negócio para mim. Eu ia falar isso agora. Como separar, né, as suas contas pessoais das contas da sua empresa? Essa pergunta... É a pergunta que não quer calar. Que não quer calar, né? Você sabe que a maioria das empresas, micro e pequenas empresas hoje, que quebram por isso. Por problema em planejamento financeiro, né? Então, a primeira coisa é o seguinte: CPF é CPF, CNPJ é CNPJ. Sim. Lembra que você perguntou para mim, em que momento que eu tenho que abrir o CNPJ? No momento que você iniciou o negócio. Tá. E aí você abre uma conta, pessoa jurídica. Hoje tem vários bancos aí digitais que não cobra taxa, né? Não cobra taxa, você vai ter uma conta lá e a sua conta pessoa física. O primeiro passo para separar é o quê? Determinar o meu prolabore. Porque se eu trabalho
eu tenho... O que é o Prolabore? Para quem não sabe, o Prolabore é o salário do dono da empresa, né? Isso é o Prolabore. Então, primeira coisa, eu tenho que determinar um valor de Prolabore e verificar se a empresa consegue pagar. Como assim? Eu vou pegar um papel e vou escrever. Qual que são os meus gastos básicos? O meu, pessoa física, aluguel, água, luz de mercado, né? Ah, eu preciso de R$ 1.500. Então, eu vou para a empresa dizendo, empresa, eu preciso de R$ 1.500 de Prolabore. Duas situações. A empresa pode me pagar os 1.500? Então, eu vou planejar como que eu vou tirar esses 1.500. Vou tirar tudo de uma vez, vou tirar 15 em 15, qual que é o critério? Eu não posso atrapalhar os pagamentos da empresa. Prioridades são os pagamentos da empresa, o fluxo de caixa da empresa. Mas a situação é que não, ainda a empresa não me paga os 1.500. Eu vou tirar o quanto ela consegue me pagar, né? R$ 1.000, vou planejar a forma que eu vou retirar, e depois o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar para aumentar as vendas. Se eu aumento as vendas, eu aumento o faturamento, se eu aumento o faturamento, a empresa me paga mais. Qual é o momento de tirar esse Prolabore? É antes do lucro. Porque o lucro, muita gente acha que o lucro é dela. O lucro não é dela. Nós estamos aqui perto de Bertioga, você não pode pegar o lucro e ir para Bertioga, lá para Prainha Branca. Não pode. O lucro é da empresa, para a empresa crescer. Sem lucro, a empresa não cresce. Eu sempre dou um exemplo que é o seguinte. Uma batedeira, dessas que as pessoas batem bolo em casa, ela demora 15 minutos para bater um pão de ló. Uma batedeira profissional... da Kitchen, não tá patrocinando, mas KitchenAid, que é o que o pessoal usa na culinária, aquela grandona orbital, ela demora 7 minutos. Então, eu bato no mesmo tempo 2 massas de bolo e me sobra 1 minuto. Se eu produzo mais, eu vendo mais. Se eu vendo mais, eu faturo mais, né? Só que uma batedeira dessa daí de casa é 100, R$200. Uma dessa é R$5.000. E de onde que eu vou tirar esses R$5.000 se eu não tenho para investir desde o início? É do lucro. Então, eu vou guardando, vou planejando e vou guardando. Agora, se eu uso todo o dinheiro do lucro, eu não vou ter dinheiro para crescer. O pessoal fala aquela frase dos antigos, que dinheiro chama dinheiro, né? E para mim é uma realidade. Porque se você tem dinheiro, você vai investir no seu negócio, você vai, sei lá, comprar um freezer, né? Deixa eu aproveitar, que lembrei agora. Como que eu sei desse negócio de culinária? Porque o Sebrae, ele tem um programa que é do governo do estado, na verdade, que chama Empreenda Rápido. Tá. Então, a gente sempre vai lá dar 2 aulas de gestão e depois eles têm aula que é de culinária, de mecânica e tal. Então, quem quiser, posso passar o e-mail? Poxa vida! Você vai acessar o www.empreendarápido.com.br. Ou então você vai no agenda.sebraesp.com.br. Nesse agenda, você vai pôr o seu CEP e ele vai mostrar onde o Sebrae tem curso com parceiro. Não sei se aqui em Mogi das Cruzes, por exemplo, tem Senai e Senac, mas onde tiver Senai e Senac, também tem parceria. Então, o Sebrae dá as aulas de gestão e o Senai e Senac ele entra. E é totalmente gratuito. Legal. A pessoa sai de lá com um certificado do Sebrae e Senai, ou Sebrae e Senac, e com selo do Empreenda Rápido ainda. Então, assim, lá que eu fico sabendo dessas coisas. Então, mas eu preciso de dinheiro para comprar a matéria-prima e tudo. Por isso que eu preciso separar, né? Então, o que é meu, o que é da empresa, é da empresa. Ah, preciso pagar minha conta de água. É com o meu Prolabore que eu já depositei lá na minha conta. Ah, Franca, mas tem que ser assim. Onde passa boi, passa boiada. Se você errar uma vez, aí você vai esquecer. Então tem que anotar, tem que ter esse controle e separar. Você sabe, Franklin, quando eu montei a minha... Eu tô com uma imobiliária nova, que é a Pilares, né? Hoje é uma gestão minha, da minha filha. E quando eu montei em 2001, eu fui ao Sebrae. E foi assim um divisor de águas. Porque eu tinha uma ideia de montar... Eu já estava assim com aquela ideia, não, vou montar um determinado bairro. E lá no Sebrae, acho que eu fui umas 3 vezes. Aí me orientaram, falou, mas espera aí, você tem que analisar, esse bairro é um bairro grande. Então, quer dizer, eu estava começando com pouco dinheiro, né? Aí comecei a ver, é verdade. E eu já trabalhei numa imobiliária do bairro, que eu sempre questionava o dono da imobiliária. Às vezes eu falava mesmo, olha, a gente anda muito de carro, porque o bairro é muito grande, né? Então eu chegava, tem que colocar a placa lá de novo, voltava, e ele queria prestar o melhor serviço, até porque ainda é considerado uma imobiliária de quase 60 anos. E eu fui no Sebrae e eles mudaram totalmente a minha visão, né? Tanto é que quando eu montei o meu escritório, eu montei próximo das universidades, que ficou muito mais fácil, eu podia mostrar um imóvel a pé,
Eu podia fazer as coisas mais fáceis e atrair melhores imóveis, graças ao Sebrae. E uma coisa que, na época, o Sebrae me falou, e eu não sei se hoje ainda é falado isso, que a gente tinha um período para essa empresa poder andar com os pés. Eu lembro assim, vocês falaram, depois se você... Era mais ou menos assim, se você aguentar 5 anos, vai. Né? E eu não fiz esses cursos, mas assim, a gente teve assim, algumas orientações. Desde essa época, eu sempre trabalhei como... A minha empresa era mais um sócio. Então, eu tinha uma sócia, a empresa, então a gente dividia tudo por 3. Então, você vê, não sei se eu estava certo ou errado, mas as minhas empresas elas sempre duram mais de 10 anos. Porque eu sempre levo isso que você está falando do dinheiro. É difícil? Às vezes eu vejo dinheiro na empresa e você fala, poxa, o dinheiro está lá, eu podia pegar e pagar. Né? Então, quer dizer, mas a gente, se você não for uma pessoa regrada nisso, não anda. Exatamente. E eu falo para meus amigos, eu dou consultoria para algumas pessoas mais jovens que às vezes me procuram. Muita gente me procura, fala, Márcio, me orientaram, tá, eu sempre recebo todo mundo. Queria uma ideia sua, e eu dou sempre essa ideia. Eu falo, eu não sei se você aguentar 5 anos, vai, lógico, mas estou falando de uma época que eu não tinha como anunciar, não tinha como patrocinar, mas eu pagava jornal, que também era caro. Então, isso que você falou, eu acho muito importante. E uma coisa que eu vou te perguntar aqui também, que é uma dúvida, chega um momento que a pessoa precisa pensar assim, é melhor eu desistir? Tem sim esse momento, e a gente sempre tem um dos nossos cursos que a gente fala sobre isso, né? A gente tem algumas etapas, né? Existem momentos em que eu tô para desistir, mas na verdade eu tenho que insistir, né? Inclusive isso é um dos comportamentos do empreendedor de sucesso, que é a persistência. Só que a persistência ela é diferente da teimosia. Exatamente. Né? O que é o teimoso? O teimoso, ele fica ali dando murro em ponta de faca. Fazendo errado, tá fazendo errado e insiste no erro. Né? O persistente não, ele fala, opa, peraí, alguma coisa tá errada. Não tá fluindo, não tá indo bem, então o que ele vai fazer? Ele vai chamar para si e vai analisar a situação do negócio. Né? Há situações em que talvez é só insistir mesmo. Mas há situações em que eu preciso mudar a rota. Então, o que eu preciso fazer? Então, tirar a emoção, ter planilhas é muito importante para você olhar, para você tomar essa decisão. Então, planilha de fluxo de caixa, planilha de movimento diário de caixa, caixa futuro, para você analisar e verificar o que está acontecendo, a real situação do negócio. Não posso... Porque toda pessoa que empreende, ela ama o seu negócio. Sim. Né? Você ama esse podcast, você ama a sua imobiliária. Né? É como se fosse seu filho. Ninguém gosta que fale mal do seu filho. Sim. E na maioria das vezes a gente tem uma visão apaixonada do nosso filho. E isso é um problema. Poxa, eu amo essa empresa, então para mim ela é maravilhosa, mas espera aí, né? Vamos tirar o filtro de pai e vamos olhar para as planilhas e vamos olhar para a realidade. Às vezes alguma coisa não tá certa. Então o que eu tenho que olhar? Eu tenho que olhar para o meu produto ou serviço. Pô, já tem 6 meses, 1 ano e o negócio eu tô pagando para trabalhar. Será que esse meu produto ele ainda porque as coisas mudam muito rápido, mas o que a pessoa gosta hoje, o que o cliente gosta hoje, amanhã ele não gosta mais. Ou já tem algo melhor. Então tem que analisar. Será que esse produto ainda chama atenção? Vale a pena? Será que as pessoas ainda... Será que não surgiu algo melhor? Né? Ou olho também para o cliente. Será que eu estou trabalhando para o cliente certo? Você deu um exemplo aí de nichar em apartamentos para estudantes, né? Ficar perto das universidades, né? Então, assim, esse é o público que você escolheu para trabalhar. E você foi no local onde tem esse público nas universidades, né? Então, talvez, vamos pegar um exemplo. Talvez você estivesse querendo trabalhar desse público, mas num lugar totalmente oposto. Não ia funcionar. Não ia funcionar. Então, eu vou olhar das duas uma. Ou eu vou me mudar, porque você estava falando de ponto de venda. O ponto de venda ele é 50% do sucesso do negócio. Se eu quero uma venda rápida, eu preciso estar numa via movimentada. Se não, se é uma coisa mais consultiva, posso até estar numa via mais, né? Agora, eu preciso então definir. Será que tá certo? Será que esse público não mudou? Será que esse público não é outro? Será que ele não deseja outra coisa? E olhar também para dentro da empresa. Quais são os pontos positivos e quais são aqueles que precisam ser melhorados. Eu posso ter um produto maravilhoso ou um serviço top. Se o meu atendimento for uma porcaria,
eu não vou vender. O cliente não vai voltar. Isso é uma pesquisa do Sebrae. 68% das pessoas, elas não voltam a comprar porque o atendimento foi ruim. Então, assim, é olhar de fato com esse olhar mais técnico, mais real para dentro do negócio. Vou dar só um exemplo. Eu tava assistindo aquele programa SOS Restaurantes que passa na Discovery. E aí, num dia, o cara chegou lá e falou... Era de massas, comeu lá um macarrão. E o apresentador falou, isso aqui é uma porcaria. O dono se levantou, falou, não, você tá louco. Eu ganhei o prêmio do melhor macarrão da costa oeste dos Estados Unidos. Melhor molho, melhor massa. Só que eles vão antes, eles olham, tal. Tava lá a plaquinha. E ele perguntou... Ele já fez... Já fez intencional. Que ano que você ganhou esse prêmio? Aí o cara, em 1996. E o programa foi gravado em 2018. Então, sei lá, de 96 para 18 são 22 anos. O que ele fez? Meu... já tá errado por aí, que ele poderia olhar, poxa, tem 22 anos que eu não ganho um prêmio, então alguma coisa tá acontecendo, né? Então, assim, o cliente mudou, o gosto do cliente mudou. Se eu ficar parado, vai acontecer o que aconteceu com a Blockbuster. A Blockbuster que alugava filmes. O Mark Randolph, da Netflix, ofereceu a ideia para ele. Era pra Netflix, né, pra Netflix e chamar Blockbuster. Ele ia vender a ideia. Ele falou, não, as pessoas gostam de vir aqui e comprar. E hoje, Blockbuster não existe mais. A Netflix, no Brasil, em 2019, antes da pandemia, faturou 54 bilhões de dólares. Não, é exatamente isso aí. Eu sou um caso desse que, assim... quando eu montei essa nova empresa, que hoje vai fazer um ano, né? Qual que foi a ideia, né? Quando me chamaram, pô, vamos montar um negócio, o que você imagina hoje de uma imobiliária? Eu falei, eu quero tudo digital. Perfeito. Porque eu já venho do sistema analógico, eu sou da época da máquina de escrever. Pô, você com 58 pensando assim, porque eu tenho 2 sócios muito jovens, minha filha é muito jovem. Né? Então, pai, como que você acha? Eu quero tudo digital. Eu quero ser diferente. Perfeito. Porque lá atrás, tudo aquilo que está lá atrás, tem gente fazendo aquilo que eu fiz lá atrás até hoje. Entendeu? Então, hoje, assim, tem um ano, as coisas andando, as pessoas conhecendo. Então, quer dizer, a gente tem que desconfigurar o passado, sabe? Eu tô com um amigo que, quando eu montei o meu escritório, a minha imobiliária, eu ajudei ele a montar a dele. Né? Eu trabalhava junto com o irmão dele. Pô, tô pensando em montar no bairro, o que você acha? Falei, cara, vai porque o bairro não tem, só tem uma. E eu moro no mesmo bairro, eu podia até ter ido para esse bairro, mas eu já estava, né? Eu já estava montando a minha onde eu quis, próximo das faculdades. E hoje eu passo sempre lá, tomar um café, e ele parou no tempo. Né? As funcionárias às vezes falam, Márcio, a gente está usando, falou, sabe esse sistema de pastinha? Eu fazia, porque tudo que eu fiz na minha, eu fiz na dele, é meu amigão mesmo. Eu falo que ele é um irmão dele, mas ele não muda, cara. Ele não muda. Isso é um problema. A maioria das pessoas, elas tendem a se engessar. Em algum momento foi muito bom. Em algum momento ele pode ter sido pioneiro. Não, você, né? sabe o que ele me fala? Não, o santo de casa não faz milagre. Não vou. Como é que time que tá ganhando no México? Time que tá ganhando. Eu falo, pô, você podia dar uma mudada. Aí ele me liga, qual sistema que você usa? Esse. Ai, caro. Não é, cara. O que você vai economizar já paga, né? Pra mim, hoje, você falando de... Hoje, um exemplo é o quinto andar. No quinto andar, a pessoa tem o corretor que vai e tudo, mas depois que você vai com o corretor uma vez... Depois, todo o procedimento, você manda o documento online. Trabalhei lá. Você trabalhou lá? Você antes assina o contrato online? Antes de eu montar essa nova, eu falei, eu vou trabalhar no quinto andar. O pessoal, você é louco e tal. Vou trabalhar lá. Trabalhei 2 meses lá. Perfeito. Você entendeu como é que funciona lá. Né? Você viu como é que é. E eu tenho um sonho que eu não tenho vergonha de falar. Eu falo assim, cara, eu queria montar um aplicativo como aquele para as imobiliárias. Que dá para fazer. Sim, porque eu falo, gente, é muito difícil. Eu tenho imóvel na Praia Grande, eu tenho no Guarujá. Imagina eu tendo um corretor de lá cadastrado na minha plataforma. Exatamente, perfeito. A gente tá pensando sábado, quem é que vai? Pô, exatamente. Isso, assim, é uma coisa que é uma tendência, né? Eu vejo que muitas /imobiliárias, lá em São Paulo, pelo menos, elas têm um sistema igual. Se você acessar o site delas é 95%
parecido com o do quinto andar. Que para mim é muito interessante. Ele tem lá o mapa, você olha no mapa, poxa, eu quero nessa região, tem a quantidade, né? E os corretores que estão lá, cadastrados, eles provavelmente devem receber, além da comissão, algum valorzinho para visita, né? E assim, é interessante, porque o gasto que você vai ter, que você tá falando, você sair daqui para ir para Praia Grande e mostrar, seria muito menor se você tivesse um corretor de lá pagando ainda para ir lá fazer essa visita, né? E as pessoas têm que entender que o mundo hoje tá no digital. Esse é meu sonho, né? Não, e vai dar certo, né? Ó, quem não tá... Eu falo pros meus alunos, quem não tá online não tá em lugar nenhum. Sim. Ou você tá online ou você não existe. Ninguém mais chega, Márcio, e fala assim, ô Márcio, onde é que fica lá o estúdio tal? Onde é que fica o restaurante tal? E as pessoas não fazem isso na rua. Elas vão pesquisar no Google. E aí o que acontece? Se você não tá no Google, ela não vai te achar, ela vai achar outro. O chama Google Meu Negócio, para quem não conhece. É gratuito. A pessoa se cadastra, coloca o endereço e tá lá. Tá online e não paga nada. Ela pode pagar para fazer o AdSense, né? Mas enfim. Mas é gratuito para ela estar lá. Então, só isso já é um bom começo. Redes sociais, Instagram, Facebook. Eu ia perguntar isso. Como isso é importante na vida do empreendedor? Não, isso é totalmente. É gratuito, né? E assim, o Sebrae tem curso disso. Para ensinar o cara uma semana, seja um influenciador do seu próprio negócio. Então, ensina como criar post, ensina como criar vídeos, equipamentos, tudo. Assim, claro, não é um curso para pessoas, sim, né? mas já é uma base, ela já entende. Porque, veja, hoje, o TikTok, por exemplo, vamos pegar o TikTok, que quase ninguém fala. As pessoas dizem que TikTok é de criança, é de brincar, é de fazer dancinha. Não, grandes empresas grandes e pequenas, estão ganhando muito dinheiro no TikTok. Porque é entender a dinâmica do algoritmo, entender a dinâmica dos vídeos produzidos ali, né? E seguir. Porque se você não trabalhar, por exemplo, pensando que... se você trabalhar pensando, só tem adolescente no TikTok. Não. O TikTok tem 1 bilhão de usuários ativos no mundo inteiro. E o melhor dele, tirando o Instagram e Facebook, ele é melhor por quê? Porque lá você depende de ter seguidor. No TikTok você não depende de ter seguidor. Não precisa. Se o seu conteúdo tá dentro da dinâmica do que tá funcionando, ele vai ser entregue naturalmente. E às vezes a pessoa tem 100 seguidores, tem 1 milhão de visualizações. E para mim, sendo sincero, Márcio, quem é empreendedor, ele quer vender. Ter seguidor ou não é uma consequência. Exatamente. Então, assim, eu quero vender, eu preciso de impressões, eu preciso de visualizações, eu preciso que as pessoas fiquem curiosas. E aí, se eu não me engano, 96% das pessoas que veem um vídeo, elas tomam uma atitude depois. Seja para comprar o que tá ali, seja para compartilhar aquele vídeo. Então, assim, é uma rede muito interessante e que ainda não tá sendo muito explorada, né? Não desmerecendo Instagram e Facebook, são extremamente importantes, mas é que as pessoas já usam para trabalhar e entenderam já a dinâmica. Mas o TikTok é a mesma coisa. Eu tô amando o TikTok. É engraçado. Eu tenho, né, uma equipe que cuida dos vídeos, dos 2 canais, o novo vai sair agora. Uhum. Esses dias ele falou, pô, eu coloco os teus vídeos no TikTok, 9 mil, alcança 9 mil, no YouTube... É engraçado essas métricas, né? Uhum. Mas eu mesmo falo, não se preocupe com esses números, cara. Eu acho que eles vêm. Uhum, sim. Né? Não adianta você chegar lá, eu podia comprar seguidor, você compra visualização.